Vamos lá então, né? Hoje eu trouxe um texto aí sobre a relação do livro de Apocalipse e a questão do fim do mundo. A gente está volta e meia conversando sobre isso, né? E tentando entender de que maneira realmente a gente pode compreender a mensagem do Apocalipse. Então a gente tem procurado trabalhar a literatura, né? O gênero literário. A gente já conversou, tem conversado bastante sobre a questão da apocalíptica judaica, né, que é o gênero literário derivado da profecia judaica. Então, tanto a profecia judaica quanto a literatura apocalíptica, ela vai focar no apelo à justiça social, na denúncia do erro, na questão da proclamação, né, da vontade de Deus, na soberania de Deus e também na ideia de que Deus é quem controla a história, né? Deus é absolutamente soberano. Então, a literatura apocalíptica ela é derivada direta da questão da profecia. Sempre lembrando, né, que tanto o Apocalipse quanto a profecia não é necessariamente uma questão de revelação do futuro, mas de demonstração do que está acontecendo no presente. E aí, hoje, de maneira mais direta, a ideia é trabalhar sobre algumas teorias relativas ao fim dos tempos, ao fim do mundo, que usam o texto de Apocalipse. Na teologia sistemática, tem uma área, né, que é a escatologia, que vai trabalhar essa perspectiva sobre o fim do mundo, ou o fim dos tempos. Mas, como a gente já tem falado bastante, o próprio livro de Apocalipse, ele não fala do fim do mundo. Ele fala de um fim de um período, né, do fim do império. Ele fala do que acontecerá com a igreja, com a volta de Cristo. Ele fala, sim, né, da volta de Cristo. Né, se a gente for pensar na questão sobre o futuro, um tema presente no Apocalipse é a questão da volta de Cristo. Mas não existem sinais, enigmas, né, charadas, para que a partir do momento que eu compreendo o texto do Apocalipse, eu consiga decifrar como é que o mundo vai acabar ou quando vai acabar. Na verdade, a qualquer momento o mundo pode acabar aí, né? E o texto de Apocalipse, ele é muito mais um livro de motivação da fé em Deus em meio a momentos difíceis. Então, é um livro que tenta encorajar os seus leitores a permanecerem firmes na fé, apesar das dificuldades existentes ao seu redor. É um livro que a mensagem é sempre atual, porque sempre estaremos em dificuldade em alguma situação. Pode ser uma questão mundial, pode ser uma questão nacional, pode ser uma questão coletiva ou individual, mas problemas e dificuldades sempre nos assolarão, né? E dentro disso, manter a fé em Deus é algo que nem sempre é fácil. E o livro de Apocalipse ele é escrito para motivar isso. É aquela ideia de entender que dependemos de Deus. Até na minha igreja domingo eu preguei sobre isso, falando sobre a ideia da dependência de Deus, né? Que quando nós cultivamos a esperança, nós devemos passar a entender o que é depender de Deus. E aí um detalhe interessante, que muita gente confunde dependência de Deus com realização de seus desejos, mas não é isso. Porque aí muita gente ora assim: ah, Senhor, estou com um problema tal, entrego nas suas mãos. Aí a pessoa diz que está dependendo de Deus, porque colocou o problema dela nas mãos de Deus. Só que tanto a literatura profética quanto a literatura apocalíptica e os próprios textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, quando falam de dependência, é a ideia de que você não tem problema, você não tem posse, você não tem querer, você não tem vontade. Tudo que você tem é Deus. Então, se você está doente, você continua tendo Deus. Se Deus te cura, você ainda tem Deus. Se Deus não te cura, você continua tendo Deus. A ideia da dependência é essa. Nossas ansiedades e aflições, elas são
irrelevantes, porque dependemos de Deus. Então, Deus, em meio à sua graça e soberania, ele vai nos concedendo, né, a vida e as questões para viver da maneira como ele deseja. A ideia de depender tem a ver com isso. Tanto que você vai ver dos profetas, que os profetas eles perdem tudo, eles não têm nada, não ganham nada, né? Os apóstolos, né? Ninguém tem nada, né? Paulo, inclusive, diz que o morrer o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas nessa ideia, né, de que tudo que se tem é Deus. Então, com doença ou sem doença, com salário ou sem salário, com dívida ou sem dívida, com saúde ou sem saúde, Deus é a essência de tudo. E se Deus é a essência de tudo, eu preciso continuar perseverante. Então, um dos temas presentes no livro de Apocalipse é essa ideia da soberania de Deus, que é extremamente deturpado, não só de hoje, né? Que aí os pilantras do evangelho vão usar essa ideia de dependência, dizendo que você tem que dar o dízimo, que você tem que ser fiel, que tem que ter compromisso, tem que fazer campanha, tem que dar dinheiro, e aí Deus age na sua vida. Então, isso tudo, obviamente, é antibíblico, e alguém que diz que é dependente de Deus, na verdade, é alguém que não tem querer nem vontade. Quando o livro de Apocalipse vai falar sobre essa ideia de perseverança e esperança, é nessa perspectiva. O mundo é mau, é injusto, podemos morrer, mas Deus é soberano. Querendo ou não, não há o que fazer. Então, é aceitar e continuar perseverando e obedecendo a Deus. Ah, não concordo. Então, você não entendeu a mensagem basicamente da Bíblia toda, né? Que é basicamente isso. Lamentavelmente, a maioria das pessoas não entende dessa maneira e acaba achando que, mas eu sou fiel, eu sou santo, eu faço tudo certinho, eu dou o dízimo, eu faço oferta, eu ajudo os outros, então Deus vai me ajudar por isso. Isso não é depender de Deus, isso é barganhar, é troca, e a vida realmente não a Bíblia, né, não coaduna com esse tipo de pensamento. Por isso que entender o livro de Apocalipse de maneira adequada é interessante, porque a temática é Deus é soberano, permaneça perseverante, porque é Ele quem controla a história, e em meio a isso, continue mantendo a esperança, que é Deus, né? E não as questões naturais ou humanas que estão ao nosso redor. É nessa mentalidade que a gente precisa encarar um texto como o de Apocalipse. Na minha perspectiva, eu acho que é nessa mentalidade que a gente tem que encarar a Bíblia toda. Porque não há como entender um Deus soberano que faz o que quer, da maneira que quer e como quer, se não for dessa maneira. Né? Não há troca com esse Deus, não há barganha, não há vontade, né? Na relação com esse Deus. Então vamos lá, eu vou lendo aqui, vou pontuando aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, é só falar. Deu para entender essa questão que eu falei aí da soberania de Deus, da dependência de Deus? Dúvidas, perguntas? Entendido. Então, beleza. Então, vamos lá. Eu estou até fazendo já o meu trabalho de Novo Testamento da Apocalíptica Judaica que você passou como GQ, né? Sim. Estou aproveitando todo esse material que tu está dando e estou usando para fazer o trabalho. Você pode usar como referência também, não tem problema não. Estou usando. Pode ficar tranquilo, estou adorando essa aula. Vamos lá. Então vamos lá. O livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação, é um dos textos mais intrigantes, né, e debatidos da Bíblia. Escrito aí pelo apóstolo João, né, enquanto estava exilado na ilha de Patmos, esse livro é frequentemente associado a profecias sobre o fim do mundo. No entanto, a mensagem central do Apocalipse não é apenas sobre destruição, mas sim sobre perseverança, esperança e soberania de Deus. E aí, vamos pensar em teorias sobre o fim do mundo. Diversas teorias têm surgido ao longo dos anos sobre como e quando o mundo acabará. Algumas das mais conhecidas incluem teoria do arrebatamento. Essa visão sugere que os crentes
serão levados ao céu antes de um período de tribulação. Baseia-se em passagens que falam sobre a volta de Cristo e a reunião dos santos. E aí a gente já conversou numa aula anterior que essa teoria do arrebatamento ela vai surgir no século XVIII, com as perspectivas dispensacionalistas, né? Que aí as eras e épocas seriam divididas em dispensações, em épocas, né? Em períodos. E aí, numa determinada dispensação, ou período ou época, viria aí o arrebatamento. Mas, quando o texto bíblico vai falar de arrebatamento, ele está querendo falar da questão que vai ser rápido, vai ser um negócio assim, vapt-vupt, né? E que todo mundo vai perceber. Não necessariamente dessa ideia de um período que vai ficar um pessoal aqui sofrendo, outro vai embora, e vai ficar, e depois Jesus volta, aí volta de novo e tal, essa coisa toda, né? Mas é uma teoria muito conhecida e bem divulgada aí pela maioria das pessoas. Outra teoria, perspectiva sobre o milênio, né? Algumas correntes acreditam que haverá um período de 1000 anos de paz e justiça antes do juízo final, conforme mencionado em Apocalipse 20. E aí a gente já trabalhou nessa ideia do 1000, esse 1000 aí, né, o milênio, na verdade, exemplificaria a ideia de um período. Então você tem um período em que o mal, né, vai acabar e que o bem estará presente. Então não é necessariamente uma ideia de quantidade, mas é só para dizer que tudo tem um início e fim. Igual aquela música popular que diz, né, que tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Então, assim, o milênio seria basicamente essa ideia. Tudo tem um fim, né? Tudo tem um começo e um fim. Então, a paz ela começa e acaba, e a guerra começa e acaba, mas em meio a tudo isso, quem tem esse controle é Deus. Interpretações futuristas históricas, né? Enquanto alguns veem as profecias como eventos futuros a serem cumpridos, outros interpretam o Apocalipse como uma descrição de eventos históricos que já ocorreram. Apesar dessas teorias, a abordagem mais adequada de entender o Apocalipse como uma mensagem de esperança e encorajamento para os fiéis, em vez de apenas um manual de previsões apocalípticas. Essa perspectiva é algo que a gente precisa estar sempre tendo em mente. Então, muito mais do que um livro de terror, ele é um livro que tenta trazer a esperança e o encorajamento. E aí, repetindo, aquela ideia da dependência. Se alguém diz que depende de Deus, é porque a esperança dela está em Deus. Agora, esse critério da dependência é ter a vida realmente na dependência. Então, eu não tenho vontade, eu não tenho desejos, eu não tenho preocupações. Tudo que tenho é simplesmente a vontade de Deus. Então, ele deu, ótimo. Ele não deu, ótimo. Por quê? Porque eu dependo de Deus. Inclusive, eu acho que um tipo de oração que as pessoas deveriam fazer, eu acho que deveriam fazer só se realmente fosse crente. Quando a pessoa diz que, Senhor, coloca a minha vida nas tuas mãos. Senhor, dependo de ti. Né? Tem músicas que falam até isso, né? Tem músicas que as pessoas cantam, mas não entendem o que estão cantando. Porque quando você fala que está dependendo de Deus, ele vai fazer o que quer, não é o que você quer. E muita gente, às vezes, não consegue lidar com isso. Né? Então, eu acho que esse é um tipo de coisa que só crente realmente deveria falar, porque o crente vai saber lidar com o não, com o espere, com o silêncio de Deus. O não crente, não, né? Ou o fraco na fé, não. Então, o Apocalipse, ele vai encorajar. Agora, entenda, no livro de Apocalipse, ele não fala assim, Deus vai acabar com o mal e com o problema agora. Ele não diz isso. O pessoal continua sendo perseguido, sendo morto, sendo preso por causa de Jesus Cristo. Tem gente que está passando fome, né? Porque não está conseguindo comprar e vender. Tem gente que está com a corda no pescoço. O livro de Apocalipse não fala, esses problemas acabaram, não tem mais problema. Muito pelo contrário. O livro de Apocalipse está falando assim, em meio aos problemas mantenha a esperança. Essa é a ideia da dependência de Deus. Essa é a ideia que o texto está querendo mostrar.
Deus necessariamente não vai acabar com o teu sofrimento, mas ele continua mantendo o controle. Por que ele não acaba com o sofrimento? A Bíblia nem o Apocalipse diz. Infelizmente, não há uma resposta para isso. Mas ele não vai acabar agora, nesse momento, mas vai acabar em algum momento. Então, mantenha-se firme, esperançoso. A ideia está ligada a isso. Quer falar, Nancy? Quero perguntar. Fala aí. Você falou que o Apocalipse não fala porque que Deus não acaba com o sofrimento. Isso. No Apocalipse A Bíblia, não né, fala. não fala. E nenhum texto da Bíblia não fala? Não. Nenhum texto da Bíblia fala porque Deus permite o mal, porque Deus deixa coisas ruins acontecerem. Não há nenhum texto que diga um motivo pelo qual a própria maldade existe. Por que Deus, que é tão soberano, que é tão bom, que é cheio de graça, misericórdia e amor, permite que nós passemos por doença, por problemas, por dificuldade, sejamos mortos? Por que a gente tem que ser morto por causa do Evangelho de Cristo? Por que as pessoas desonestas parecem se dar melhor na vida do que as pessoas honestas? A Bíblia não tem uma resposta para isso, mas a Bíblia vai dizer: Deus é soberano, obedeça a ele, independente das circunstâncias. Ponto final. Ah, não concordo. Então vai viver sem Deus. Na verdade, a Bíblia ela mostra que Deus é soberano, em meio à maldade ou em meio à bondade. Agora, tem textos, por exemplo, Salmo 46. Salmo 46 vai dizer lá, Deus, que é como eu falei, né? A música popular. Tristeza não tem fim, felicidade sim, né? Então, na vida é assim. Então, eu preciso manter a esperança para continuar seguindo esse Deus, mesmo em meio a situações de morte, de dor, de dificuldade. Agora, de Gênesis a Apocalipse, não há um versículo que diga porque Deus permite a existência do mal. É até um dos motivos dos ateus, né, daquelas pessoas que tentam falar mal do cristianismo. O primeiro argumento é esse: por que um Deus tão bom permite o mal? Essa é uma pergunta que não tem resposta. Ah, tá. Valeu, obrigada. Beleza? Então, vamos lá. Descer um pouquinho aqui. Então, a mensagem central aí do Apocalipse, né? O Apocalipse é um livro cheio de simbolismos e visões, que, à primeira vista, podem parecer assustadores. No entanto, sua mensagem central é de perseverança, esperança e soberania de Deus. Perseverança. O livro encoraja os crentes a permanecerem firmes na fé, mesmo diante da perseguição e do sofrimento. Por exemplo, Apocalipse 2:10. Não temas as coisas que hás de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Este versículo reforça a ideia de que, apesar das dificuldades, a fidelidade a Deus será recompensada. Aí, por que o texto não diz assim, ó, creia em Deus, que Deus vai derrotar o Império Romano e você não vai mais sofrer? Aqui, o texto não fala, né? Isso que é o desafiador. Por isso tem muita gente que está na igreja, mas não entende o que é ser crente mesmo. Por isso tem muito líder religioso que não é crente, né? O cara é um cara de negócio, o cara é um coach, né? O cara fala bem, um bom orador. Mas quem é crente, ele entende o seguinte: não há outra forma de viver a não ser sob a soberania de Deus. E aí, na prisão ou não, eu vou me manter com Deus. Eu não estou com Deus para não ser preso. Eu não estou com Deus para não ficar doente. Eu não estou com Deus para não ter problemas, dívidas e dificuldades. Eu não estou com Deus para minha família ser feliz. Eu estou com Deus porque não há outra coisa a se fazer. Porque não há outro caminho, porque não há outra alternativa. Se as coisas se resolverem, ótimo. Se não se resolverem, ótimo também, porque Deus é a essência de tudo. Essa é a ideia da perseverança. Ah, eu vou perseverar porque aí o problema vai acabar. O teu foco é o problema, não é Deus. E Apocalipse e toda a Bíblia, o foco é Deus, e não as circunstâncias, as coisas ou a nossa vontade.
E aí vamos tentar entender alguns símbolos aqui nesse versículo. Ó, não temas as coisas que há de sofrer. Está falando da perseguição do Império Romano. Ó. Eis que o diabo, quem é o diabo aqui? É o Império Romano. Né? Aqui é o adversário. Diabo, adversário. Diabolos, em grego, adversário. Ó, vai lançar alguns de vós na prisão. Quem prendia na época do Apocalipse? O Império Romano. Né? Para que sejais provados e tereis tribulação de 10 dias. O que essa tribulação de 10 dias significa? Que essa maldade, essa perseguição, essa tribulação, ela não vai durar para sempre. Ela vai acabar. Mas não está dizendo que vai acabar agora, porque olha só a outra frase: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Quer dizer, eu posso passar a vida toda sofrendo, mas vai acabar, vai. Quando eu morrer, olha só que doideira. E aí, depois que eu morrer, eu vou receber a coroa da vida. Olha que loucura isso. Só sendo crente para seguir um livro desse, uma mensagem dessa. A recompensa não é agora, não é aqui, não é para... É na morte, depois da morte. E a coroa da vida aqui, obviamente, não é uma coroa com pedrinhas, né, e tal, não sei o quê. A coroa aqui era aquilo que os atletas, né, olímpicos recebiam, um ramo que era colocado, né, na cabeça e tal, como símbolo da vitória. Então, olha que interessante essa mensagem. Quem não é crente vai seguir um negócio desse? Não vai, pô. Quem não é crente, como a gente já falou na aula passada aí, vai lá fazer o culto ao imperador, porque tem medo de ficar com fome amanhã. Agora, quem é crente, não. Vai permanecer firme. Vai enfrentar a tribulação. Vai enfrentar a dificuldade. Por quê? Porque ele é perseverante. Agora, a recompensa é na eternidade. E aí, gente, é o que me choca hoje, né, de maneira tão gritante. Tanta gente falando de uma recompensa aqui, de uma recompensa já, né? E as pessoas falam, aceita Jesus, vem para essa igreja, faz um propósito, aí faz campanha, né? E faz não sei o quê, faz compromisso, faz não sei o quê, porque quer a recompensa aqui. E a gente vê que o texto bíblico, ele vai falar de recompensa futura, que é a vida eterna. Né? A recompensa aqui é a presença de Deus. No caso, a partir do Novo Testamento, é a presença do Espírito Santo. Então, essa ideia da recompensa, necessariamente, não é nem aqui. O que é bem interessante, aí a gente está pensando aí. Por isso que estudar o texto bíblico é realmente algo que tem que ser feito com cuidado, porque senão a gente fica na superficialidade e o texto bíblico acaba virando mensagem de autoajuda. A Bíblia não é mensagem de autoajuda. A Bíblia é uma mensagem que nos leva a entender quem é Deus. E Deus é soberano. Se ele é soberano, eu não tenho querer nem vontade. Até a minha oração tem que ser repensada. Eu oro pedindo, exigindo, querendo. Se você diz que depende de Deus, a sua oração deve ser: Senhor, me faz entender, me ajuda a compreender. É isso aí, ó. Fala aí, vai e faz aí o que o senhor quer. E a gente tem que aprender a lidar com isso, que não é fácil, não é simples. Não estou dizendo que eu faço isso, porque não é fácil. Mas, assim, se Deus é soberano, até as nossas orações elas têm que ser repensadas, né? Que a gente às vezes acha que eu sou muito espiritual, Deus fala muito comigo, eu falo, Deus acontece. E aí, então, Deus não é soberano, né? Vamos lá, outro critério aí, ó, esperança. O Apocalipse também traz uma mensagem de esperança, destacando a vitória final de Deus sobre o mal. Em Apocalipse 21:4, encontramos a promessa de que e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e já não haverá morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse versículo nos lembra de que, no final, Deus restaurará todas as coisas e eliminará o sofrimento. No final. Então, enquanto estivermos aqui, haverá sofrimento. Enquanto estivermos aqui, haverá dor, morte, pranto, clamor.
mas no final isso não haverá mais. Então, a nossa esperança não é uma vida sem dor e sofrimento, porque isso não existe. E é até interessante, eu acho que seria interessante, né, a gente aprender a ensinar isso nas igrejas. Não existe vida sem sofrimento. Não existe vida sem dor. Existe vida com esperança em meio à dor e ao sofrimento. E quando eu digo dor e sofrimento, não é que a pessoa tem um câncer. Sei lá, às vezes a pessoa está com problema com a família, está com problema no trabalho, furou o pneu do carro, acabou a gasolina, não tem dinheiro, sei lá, não consegue pagar a conta de luz, está com a dor de cabeça, né? Não precisa ser grandes coisas. Mas você acordou de manhã, você já vai ter um problema, já vai ter uma dificuldade. Então, não há uma vida sem dificuldade. Mas ainda assim mantemos a esperança. Fala aí. Aí, ó. Falando em esperança. Morto-vivo aí, ó. André. Ó. Ressurgiu das trevas. Pô, das trevas, cara. Olha isso, cara. Das trevas. Tu não vai pro céu, não, hein, pastor? Tu não vai pro céu. Estava justamente falando aqui de morte. Aí, ó. Olha aí. Olha aí, olha a marca ali. Ele vai meter a tatuagem aí, ó, no meio dessa cicatriz. A caveira com a espada no meio. Tá cheio de capa, tá cheio de crente. Tá cheio de crente visitando aí, tu vai ficar falando isso, vai escandalizar geral, ó. Tatuagem não é pecado, não, irmão. Não, ó. Ó, isso aqui é crente, ó. Olha aqui, mostra o braço aí. Olha lá. Aí, então, é isso aí, ó. Mete a caveira aí, irmão. Qual a igreja? Qual a igreja? Ele é da EDVEC, aí, ó. Eita, ferro. É assembleiano, tá vendo? Então. Assembleiano. Tá vendo aí? Das trevas, irmão. Deixa eu te falar. Só entrei para atrapalhar a aula. Tu tá gravando, não tá? Depois eu tô gravando. Depois você assiste aí. Valeu, gente. Beijo aí no coração. Valeu, Valeu, Ricardo. Um abraço. Melhoras, tchau. Gente, beijo. Obrigadão pelas orações aí, tá? Tamo junto. Valeu. Valeu. Então, como eu estava falando, essa ideia de que a recompensa é aqui, ela destoa. Principalmente num texto como esse. Ah, Ricardo, então não vale a pena estar com Deus hoje? Não, vale a pena estar com Deus hoje, né? Porque estar com Deus nos ajuda a viver, inclusive em meio a essas circunstâncias. A ideia da presença de Deus é essa presença que nos motiva a continuar a caminhada, né? Que nos motiva a seguir em frente, apesar da maldade, apesar da dor, apesar do sofrimento. Pensa bem, existem pessoas que se suicidam, existem pessoas que tiram a própria vida, pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm um status social elevado, pessoas que, de alguma forma, né, têm e possuem e são algo que muitos gostariam de ser. Né? Você vê aí políticos, artistas, cantores que tiram a própria vida. Por quê? Porque a pessoa perdeu a esperança. Então, o dinheiro, o sucesso, o status, necessariamente, não supre essa falta. A pobreza também não, tem muito pobre aí que acaba, né, tirando a própria vida. Então, a ideia de um Deus que mantém a esperança me ajuda a viver. Então, a vantagem é essa. Não é necessariamente acabar com o sofrimento e a dor. Tá certo? Vamos lá, seguindo. Soberania de Deus. A soberania de Deus é um tema recorrente do Apocalipse. Ele está no controle de toda a história e nada escapa ao seu plano de vida. Em Apocalipse 16, 19, 6, lemos: E ouvi como a voz de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e com a voz de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois já reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Essa passagem enfatiza que Deus é soberano e o seu reino é eterno. Então, por que o justo sofre? Por que temos problemas? Se Deus é soberano, não há uma resposta. Inclusive, o livro de Jó, a grande temática do livro de Jó é essa. Por que o justo sofre? Não há uma resposta. Mas o justo sofre, ponto.
Em meio ao sofrimento, Deus é soberano, se submeta a ele. Então, essa temática segue toda a Bíblia. Antigo e Novo Testamento, nós temos essa perspectiva. Deus é soberano. Então, se submeta a ele. Como entender e usar o Apocalipse hoje? Fidelidade em tempos de crise. O livro nos chama a permanecer firmes na fé, mesmo em meio à dificuldade. Isso nos encoraja a confiar em Deus quando enfrentamos desafios pessoais ou sociais. Esperança em meio ao sofrimento. As promessas de Deus nos dão esperança, lembrando-nos de que há um futuro glorioso além das tribulações atuais. Isso pode nos ajudar a lidar com a dor e a frustração do mundo. Compromisso com a justiça. O Apocalipse nos lembra que Deus é justo e que o mal será finalmente derrotado. Isso nos motiva a lutar contra a injustiça e a opressão em nossas comunidades. E aí, a opressão em qualquer nível, ideológico, social, político, seja o que for. Alguns exemplos práticos aí, Cultivar a resiliência, em tempos de crise, como uma pandemia ou uma crise econômica, podemos nos inspirar na mensagem da perseverança do Apocalipse, para continuar firmes em nossa fé. Lá, no primeiro século, os caras estavam sendo perseguidos, jogados aos leões, enforcados, queimados vivos. Então, essa mensagem continua até hoje. Em meio a tanta doideira, aí, a tanto problema, a tanta dificuldade, permaneça firme, porque crise sempre vai ter, sempre vai existir. Promover a esperança. Ao compartilhar a esperança do Apocalipse com amigos e familiares, podemos encorajar aqueles que estão desanimados, oferecendo palavras de conforto e fé. Então, quando nós somos promotores da verdade, essa verdade gera esperança. Ela não gera alienação. Creia em Deus, tenha fé que tudo vai melhorar. Isso é alienação. Mas a esperança é pé no chão. Tá ruim, mas vamos seguir, vamos continuar. Isso vai acabar, mesmo que só depois que a gente morrer, mas vai acabar, A ideia é essa. E engajamento social. O entendimento da soberania de Deus nos impulsiona a agir em favor da justiça social, ajudando os necessitados e defendendo os oprimidos. A ideia, de maneira geral, no texto bíblico, aí aqui tem as perguntas, que aí vocês vão ler e vão responder. Mas a ideia geral no texto bíblico, quando fala de justiça social, soberania, esperança, perseverança, é sempre demonstrar que a ação de Deus ela é coletiva. Ela nunca é individual, ela nunca é egoísta. Nunca é para me satisfazer apenas. Ainda que Deus me atenda, ainda que Deus me ouça, eu vou compartilhar isso com outros. Então, essa fé ela é sempre algo que deve ser comunitário, nunca usado de maneira egoísta, que é um grande desafio para o individualismo materialista do nosso tempo. Então, o Apocalipse se mantém real? Mantém, obviamente. Se mantém atual? Com certeza. Essa mensagem, perseverança, esperança e a soberania de Deus, concentra esse desafio que a gente tem de ler o texto, compreender o seu simbolismo, que não fala de fim do mundo, de destruição, de terror, mas de perseverança, esperança, que Deus é soberano, em que, em meio a todas as coisas, precisamos continuar firmes. Continuar firmes por quê? Vai acabar o meu problema? Não. Vai continuar firme porque Deus vai me ajudar a lidar, a conviver ou acabar. Se não acabar, eu vou continuar vivendo com o problema, mas também com Deus. Essa é a esperança que me motiva e que nos encoraja a seguir até o dia que a gente encontrar com Ele. Então, a ideia, de maneira geral, seria essa aí com o conteúdo de hoje. Perguntas, alguma questão aí em cima do que a gente conversou? Deu para entender? Tranquilo, Ricardo. Entendeu legal. Beleza? Então é isso, gente. Aí leiam o material, se ficar alguma dúvida, tem lá umas perguntas para fazer. Aí vocês leem o material, respondem as perguntas e depois me mandam. Valeu? Ok. Perfeito. Então é isso. Muito Então, Ok.
Bom descanso aí, bom Dia dos Mortos aí para vocês. Eu tô Bom final viva. de semana. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Depois eu mando o texto. Valeu. Bom final de semana.